Já estamos online para nossa live e bate-papo da noite. Esperar o nosso convidado entrar e a gente já chama ele aqui. Vamos ver se ele já está online aqui, ó. Fala, meus amigos! Fala, Gustavão! Como você tá? Tá Beleza escutando ou bem? não? Tranquilo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Tá legal aí Legal. o som? Te ouço bem, você me ouve normal? Normal, tudo bem também. Legal. Gustavo, queria agradecer você aí por ter topado fazer essa live conosco, falar um pouquinho sua trajetória, sua carreira, contar um pouquinho dos bastidores. Deixo o espaço aberto aí para você se apresentar para quem não te conhece, que é um pouco difícil, né? Não, primeiramente queria agradecer aí o convite, né, ao canal de vocês, aí o Toque de Bola. Obrigado, obrigado de coração. É sempre bom falar de futebol, falar da trajetória que a gente teve dentro do futebol, né, principalmente para os mais jovens que estão participando aí da live, poder absorver alguma coisa de bom, né? Então, agradeço o convite, né? Muita gente entrando aí, o pessoal de Tupéva, o pessoal de Campinas, e vão falar bastante coisa aí, viu? Mas eu queria te agradecer. É uma honra aí de falar da nossa história, que tantas outras coisas, né? Foi positiva, então, mais uma vez eu te agradeço o convite. Legal. Quando a gente faz um convite assim para gente importante, a gente tem que dar uma estudada e uma recapitulada no convidado, né? Fala um pouquinho como que foi seu início lá no Guarani, como que começou esse seu sonho de se tornar profissional. Então, meu sonho, né, na verdade, começou desde pequeno no futebol de salão, né? Joguei bastante tempo no Banco do Brasil, no Rigeza e no Pulo do Gato, que hoje é o Pulo Futsal de Campinas, onde o meu filho hoje está atuando, né? E eu fico feliz que ele está trilhando esse caminho. E depois eu, paralelo, sempre com o futebol de campo, né? Que eu fiz o teste no Guarani com 12 anos e foi até os 20 anos, né? Minha trajetória foi bem legal, passei por todas as categorias, né? E estreiei justamente contra o arquirrival que eu gosto bastante, que é o Corinthians, né? E foi com o dia 30 de setembro de 2001, eu tinha praticamente completado aí 19 anos, estreando, marcando na época o meu ídolo, Luizão. Então foram tantas outras coisas boas, né? De jogar na base, de ser campeão paulista, juvenil, infantil, Copa Zico. Então foi tantas outras coisas boas, né? Então futebol e o Guarani me proporcionou de conhecer o mundo, né? De ter uma trajetória vencedora dentro do futebol, que tantos outros garotos tentaram e não, às vezes não conseguiram, por às vezes falta de oportunidade, às vezes pelo momento, é que eu sempre falo, você tem que estar no momento e na hora certa, né? E eu, graças a Deus, consegui, né, realizar esse grande sonho e as coisas foram acontecendo na minha vida, né? E depois disso, as coisas foram fluindo, né? Conheci outros países, mas para mim foi muito importante o Guarani, a base, o alicerce, né? Sempre falo, a base ela é fundamental, principalmente para um amadurecimento, né? Para o caráter, para o segmento, né? Que é o futebol. Eu acho que nós temos que formar na base homens, né? Porque a gente sabe que muitos não vai ser atletas de futebol, mas vai ser grandes homens, né? Grandes pais, grandes médicos, grandes engenheiros, como outras profissões que
muitos seguiram, né? Então, o futebol ele me proporcionou primeiro a formação, né, o Guarani de ser um grande homem e depois aí de galgar e, né, de conhecer o mundo através aí do um cenário que eu sempre sonhei desde moleque. Legal. Depois você teve algumas passagens fora do Brasil, retornando ao Goiás em 2003. Como que foi para você sair do Brasil logo no início da carreira, questão de outras culturas, outras línguas, e depois como foi esse retorno para o Brasil? Você voltou mais pronto para o futebol daqui? Como que foi esse retorno? O retorno ele foi fundamental, né? Assim, pela formação do homem, né? Saí muito cedo do Brasil com 20 anos, joguei na Rússia, no Dinamo de Moscou, aprendi a amadurecer muito rápido, né? A formação de caráter de homem, isso para mim foi fundamental. E voltei mais maduro, né? Voltei valorizando, às vezes a gente às vezes não valoriza as pequenas coisas, né? E quando a gente sai do nosso país, da nossa cultura, a gente acaba valorizando os pequenos momentos, né? E para mim foi muito importante, né? De ter passado no futebol russo muito novo, de ter podido, assim, de ter dado esse alicerce para mim, né? Na sequência da minha carreira. E depois isso usei durante, né? Ao longo da minha carreira, que foi muito positivo. Por exemplo, eu tive uma passagem na Itália já com uma outra formação, com uma outra cabeça, com outro amadurecimento. Depois fui para o futebol chinês também, já um pouco mais quase final de carreira. Então, né, isso para mim foi importante. Talvez se eu não fosse jogador de futebol, talvez não teria conhecido essas outras culturas, não teria amadurecido muito rápido, né? Porque a gente sabe que o futebol ele é prazeroso, ele é gostoso, só que você é pressionado 24 horas, né? Seja no bom e no mau momento, a pressão ela existe muito forte, né? De todos os sentidos, né? Às vezes a pressão interna sua, a pressão da torcida, a pressão da imprensa, a pressão dos familiares, e da diretoria, até próprio dos companheiros. Então, para mim, foi assim de grande valia, né? De muita importância na minha formação de caráter. Legal. E eu estava vendo aqui, você como zagueiro nunca teve vida fácil em nenhum clube, né? Em todos os clubes que você passou, sempre tinha grandes nomes ali do meio para frente, né? Como que era marcar toda essa galera? Você jogou com o Dudu e o Kleber no Cruzeiro, depois no Botafogo você teve o Louco Abreu e o Herrera, no Palmeiras você teve nada menos do que o Denilson Show, o próprio Valdívia, Alex Mineiro. Como que era marcar todo esse pessoal? Então, eu tive a honra de jogar com grandes jogadores, com grandes goleiros, né? Eu joguei com o Marcão, Cavalieri, com o Fábio, que hoje atua no Cruzeiro, né? Com o Jefferson do Botafogo, entre outros aí grandes goleiros do futebol brasileiro, mundial. Eu joguei com grandes jogadores do meio para frente, como você citou alguns nomes, né? Então, para mim, era muito importante a gente fazer nosso papel lá atrás muito bem feito, né? De poder trabalhar certinho para não tomar gosto, porque a gente sabia que tinha jogadores lá na frente que poderia resolver a nossa situação, né? E quando você joga com grandes jogadores, com certeza você está mais próximo de ter grandes resultados, né? Então eu tive essa honra de jogar com grandes jogadores e também marcar grandes jogadores de nome, né? Eu tive uma passagem muito boa aí no futebol italiano, de poder jogar contra a Ibra, contra Eto'o, contra o Gilardino, entre outros, né? Contra o Pato. Então, para mim foi assim muito especial, né? Da minha carreira toda, de poder enfrentar grandes jogadores e ter também grandes jogadores ao meu lado, né? Eu sempre falo que
Você perto de grandes jogadores, você fica um grande jogador também, né? Mas mais importante é você formar um time, formar um elenco, porque eu sempre falava no vestiário, que às vezes a gente pode ter, o time ele ganha uma partida, né, mas o elenco ganha campeonato, né? Então eu tive a honra de ter grandes elencos, né? Fui campeão paulista com um grande elenco no Palmeiras, campeão mineiro, campeão paranaense, campeão do primeiro turno lá no Avaí, entre outros, vice da Libertadores. Então, para mim é uma honra muito grande de poder ter enfrentado e ter jogado com grandes jogadores ao meu lado. Legal. O pessoal aí está pedindo para você falar um pouquinho do Paulista de 2008. Como que foi para você jogar ao lado do Marcão, o Henrique, seu companheiro de zaga, Diego Souza, Valdívia, Denilson, com o Kleber Gladiador? Como que era esse elenco nos bastidores, nos treinos? Como que era o dia a dia? Realmente, você citou, eu acho que talvez foi a grande passagem na minha carreira, né? De ter jogado no Palmeiras, um time que eu nunca escondi de eu torcer, e de ter participado, né? Para mim é uma honra ter participado com grandes jogadores, né? Tanto como você citou alguns jogadores, mas não vou ser falho de esquecer de alguém, né? Porque todas as posições era incrível, né? Nossos laterais, nossos zagueiros, nosso volante, Pierre, Martinez, Léo Lima, o Wendel, meio para frente, Valdívia, Diego Souza, Gladiador, Alex Mineiro, né? Denilson, enfim. A gente fica orgulhoso de poder jogar com esse grande elenco, de poder ser campeão, depois de quase 12 anos na fila, de poder fazer parte de uma história da grandeza que é o Palmeiras, né? E a gente sabia que isso iria acontecer pelo dia a dia, pela união que esse time tinha, né? Pelo esse elenco, pela qualidade, pelo potencial, né? E o mais importante que é só lembranças boas, né? Eu acho que foi um ano histórico. Poderíamos nesse ano ter confirmado a trajetória que era para ser campeão brasileiro, tinha totais condições de ser campeão brasileiro. Algumas interferências, algumas coisas não andaram da forma que a gente criava aquela expectativa, né? Mas tudo para mim teve vivenciado no Palmeiras, né? Desde o meu primeiro gol contra o Flamengo em 2007, o Caio Júnior treinador, até o título paulista em 2008, só foram momentos marcantes, momentos que é eternizado não só no meu coração, de todos os torcedores que vivenciou aquele ano mágico que foi em 2008. Legal. Você chegou a jogar junto com o Ney também, né? O Ney, cara, o Ney eu joguei 2007, né? 2007, o Ney, Dininho, grandes zagueiros, grandes pessoas fantásticas, né? Pessoas que me ajudaram bastante também, grandes zagueiros, né? Zagueiros que é o estilo que eu gosto, jogador bom no jogo aéreo, jogador técnico. Então, o Palmeiras teve grandes zagueiros, né? E eu tive a honra de participar com grandes zagueiros. Então, para mim tem o David, que hoje está no Santos, não. O David está Fluminense. Estava no Grêmio, hoje está no Fluminense. David começando, surgindo para o futebol brasileiro. Então, joguei com grandes jogadores aí. Maurício, que hoje está na Tailândia. Enfim, foram momentos marcantes, né? Como eu disse, vai ficar eternizado esse 2008, porque nós não tínhamos um grande investimento, mas a gente tinha muita qualidade. E hoje você vê grandes investimentos e pouca qualidade, né? Então, é essa a diferença hoje do futebol. O futebol antigamente, não estou falando que de 20 anos, estou falando uma coisa recente de 6, 7, 8 anos.
Você vê, o futebol era um futebol mais técnico, jogadores mais técnicos que jogavam, que não tinha medo de jogar. E hoje você vê muito mais a parte física. Hoje nós estamos enquadrando o nosso sistema pro sistema europeu, né? E eu acho que o futebol brasileiro, a reverência, o improviso ficou um pouco de lado. Então isso nos deixa um pouco triste. A gente tem que voltar a ser aquele futebol que encanta o mundo, né? Ser aquele futebol técnico, aquele futebol 1-1 que nós não tinha medo de ir para cima, né? Hoje a gente perdeu muito isso. Então ficou um futebol mais robotizado, futebol mais tático, e a gente perdeu muito o poder técnico, né? Que eu acho que é o fundamental, principalmente na formação de hoje da base, formação dos atletas, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença na sequência. A gente falou do homem, o homem tá aí na live, Aí, ó. ó. O Ney tá assistindo aí com a gente aí, Um ó. abraço pro Ney, caralho, o Ney tá na live aí, Ney. Deus O Ney que abençoe. vai fazer com a gente também a semana que vem, a gente vai acertar com ele a Legal. data, ele estará conosco aqui também, fazendo um bate-papo conosco. Legal, Ney é um parceiro, cara, Ney é um grande zagueiro, grande pessoa, grande ser humano. Um abraço, Ney. E queria também aproveitar, né, o Giba, nosso cabeleireiro de 2008, também tá na live aí. Giba, um abraço. A única coisa é que ele raspou o nosso cabelo todo, né? No final lá ele raspou o nosso cabelo, ficamos tudo careca, mas foi uma aposta que a gente fez. Se a gente fosse campeão, todos nós iríamos raspar a cabeça aí. Um abraço, Giba. Que Deus te abençoe. Legal. Gustavo, e eu vi também aqui, ó, pesquisando sobre você, que antes da sua passagem pelo Palmeiras, o Corinthians parece que tentou te contratar, né? Até a proposta que eu li era financeiramente melhor, mas o coração falou mais alto para você ir para o Palmeiras? Então, o que aconteceu no momento é, eu já estava acertado com o Palmeiras, né? E nesse meio caminho apareceu a situação do Corinthians, né? Com um valor maior que era o Palmeiras, mas acho que não só a palavra, né? Que eu gostaria de jogar no Palmeiras, mas também a vontade de jogar no Palmeiras, um time que eu torço, né? Falou mais alto lá, do lado do torcedor, né? E para mim foi importante porque não me arrependo, pelo contrário, você ser campeão num clube, né? Como eu fui no Paraná, campeão no Cruzeiro, campeão no Avaí, é prazeroso, é gostoso, pô, você ser campeão é a coisa mais gostosa do mundo, né? Mas você ser campeão no clube que você torce, isso é impagável, né? É uma coisa que até hoje está na minha memória, está guardada, e ainda pela fila que o Palmeiras vivia naquele ano, que era quase 2 anos, 12 anos, né? É muito tempo para uma grandeza que é o Palmeiras, mas de poder ter participado nessa história. Então, até hoje, quando eu vou no CT, vejo lá né, o time, vejo a foto de campeão, os torcedores reconhecer aquilo que a gente fez, né? Agora na sala de troféu que tem hoje no Allianz Parque, o nosso troféu, sem demagogia, mas é um dos mais bonitos, né? O Paulista 2008, e também tenho certeza que foi aquele título com muito amor, cara, porque foi muita gente envolvida, todos se dedicaram muito, né? E eu acho que consolidou aquilo que o grupo merecia naquele momento. Legal. E você que jogou no Parque Antártica, a hora que viu o Allianz reformado, aquele gramado no tapete, deu vontade de voltar a jogar ou não? Assim, vontade, falo assim, hoje não tenho mais, né? Mas assim, fica as memórias, né? Lógico que a gente foi profissional, né? Eu joguei até os 35 anos, joguei com muito amor, com muita dedicação. É lógico que a gente realmente sente falta, né? Do dia a dia, da convivência. Mas eu acho que tudo aquilo que eu pude deixar para o esporte, né? De comprometimento, de entrega, de dedicação, que eu acho que isso falta um pouco hoje, a dedicação dos atletas, né? Falta isso. Hoje você não vê tanto atleta dedicado, tanto
comprometido com a instituição. Então a gente se entregou muito e eu não me arrependo de nada que eu fiz, só agradecer a Deus por ter me dado saúde, me dado as oportunidades de ter vivenciado os grandes momentos, né, de ter vivenciado, ter jogado num time do meu coração, de ter vivenciado, ter jogado em outros clubes dentro e fora do Brasil. Então, fica só lembranças boas, mas não tem como você entrar num Allianz Parque, na hora que você pisa no gramado e não sente aquela atmosfera, o arrepio, não tem como, né? A vida toda nossa foi futebol, né? Fizemos com amor, então fica essas memórias boas. Legal. E depois que você saiu do Palmeiras, você foi para o Cruzeiro emprestado. Como que foi essa mudança lá para Minas? Na verdade, eu tinha mais um ano de contrato, né, com o Palmeiras, e na situação apareceu a situação do Cruzeiro, né, e talvez meu coração não queria ir, mas a razão fez eu seguir. Mas foi muito bom também essa mudança, porque em 3 meses praticamente de mudança, campeão mineiro invicto, né, com a melhor defesa, melhor ataque, e poderia ser um ano mágico também no Cruzeiro, que seria na Libertadores, né, que a gente foi vice-campeão por Estudiantes, né, mas depois no final do ano conseguimos a conquista da vaga para Libertadores, mas foi um ano muito bom, muito positivo, e ter jogado na grandeza que é o Cruzeiro também nos deixa muito felizes, né, de hoje ver a situação que o Cruzeiro vive, né, tanto financeiramente numa Série B, nos deixa a gente triste, né, porque a gente sabe a grandeza que é o clube, que é a instituição, a torcida, a estrutura que tem, né, e ver em tão pouco tempo acabar com tudo isso, né. Mas a gente torce que pessoas capacitadas, pessoas do bem possam trabalhar e reerguer esse clube, que é um gigante também para o futebol brasileiro e mundial. Legal. E você não falou agora há pouco que antigamente não se pagava tão bem e tecnicamente tinha um futebol melhor. Como que você vê hoje a mudança do futebol, não tendo mais tantos craques com talento individual igual a gente tinha antes? Por exemplo, em todos os times que você jogou, tinha pelo menos 3, 4 que podiam fazer a diferença. Como que você vê hoje o futebol mais robotizado e essa má administração, de modo geral, nos clubes, que você vê aí notícias dos clubes devendo milhões, os jogadores fazendo greve porque não estão recebendo? Como que você vê esse aumento de arrecadação, só que diminuição da administração e do talento brasileiro? Eu vejo que a gente tinha lá atrás, de a gente realmente na Europa, de buscar um modelo de administração deles, né? Ter contratos de produtividades aqui no Brasil, porque você gera dentro do seu elenco uma disputa sadia, né? E você acaba também tendo uma solidez financeira, né? Uma coisa enxuta e não uma coisa com valores astronômicos, né? Valores assim que não cabe no futebol hoje, né? Que são salários muito altos, né? Então, eu acho que a gente tinha que sim copiar a parte de administração, né, feito lá na Europa, como hoje exemplos de administração, como Atlético Paranaense, Fortaleza, né, o próprio Red Bull. Então, são clubes sólidos, clubes que buscaram essa parte de administração, clube empresas, né, e vem colhendo os seus frutos, né. Hoje não dá mais para você ter diretores amadores, né? De você gastar mais do que você tem de recebimento. Então, e nós voltar a revelar, mas na base, hoje eu vejo um grande problema na base, né? Na base hoje, você pegar muitos treinadores jogam pelo resultado e não pela formação de atletas, né? É lógico, o resultado ele é a consequência do trabalho, mas qual é o foco? Qual é o objetivo da base?
revelar. Então a gente precisa voltar ao trabalho de revelar jogadores, né? Então a gente precisa trabalhar esses jogadores melhores tecnicamente, trabalhar melhor esses jogadores do improviso, do drible, né? Então eu acho que isso falta muito hoje na base. Agora, o jogador sobe profissional, ele já sobe com uma carga muito grande, sobe com deficiência técnica, e hoje a gente não tem. Se você pegar hoje, há uns anos atrás, a gente tinha 3, 4 revelações, jogadores craques, né? Hoje qualquer um fala que é craque, ganha um campeonato, o cara é craque. Para mim, o craque, ele decide jogos, ganha campeonatos, né? E hoje o único craque que a gente tem no futebol brasileiro é o Neymar, certo? O Neymar, daqui a pouco, ele acaba de jogar. E qual é o próximo? Não temos. Então é preocupante hoje. O nosso futebol hoje, como você disse, virou um futebol robotizado, virou um futebol hoje, mecanismo do futebol hoje, ele é muito parecido, muito clube com clube é muito igual, joga no mesmo sistema, joga para não perder, né? Então a gente precisa mudar, mas a mudança ela começa de cima para baixo, né? Ela precisa mudar vários fatores. Você pega a nossa seleção hoje brasileira, é uma seleção hoje com padrão europeu. Um mecanismo do nosso clube hoje, o mecanismo é idêntico ao europeu. Hoje acabou o confronto, acabou o improviso, acabou o drible, né? Acabou aquela irreverência que o futebol brasileiro encantou o mundo, né? Então a gente precisa realmente voltar a fazer esse trabalho de formiguinha, porque hoje realmente não somos o favorito para a Copa do Mundo. Tem outras seleções melhores que a gente. Então isso nos preocupa também. Então são vários fatores que o futebol ele precisa urgentemente de melhoras. Com certeza. Gustavo, depois em 2009 você foi para o Cruzeiro, teve uma passagem por lá. Você chegou a enfrentar o Ronaldo pelo Corinthians? Não. Não, eu quando fui enfrentar eu estava machucado, que foi no jogo no Mineirão, acabei não enfrentando, né? Mas não só o Ronaldo, mas você vê, ó, tinha Ronaldo, tinha Fred, tinha entre outros, tinha muitos jogadores de alto nível, né? De jogadores diferenciados, né? Para mim, o Ronaldo, eu enfrentei muitas vezes o Romário, né? Mas para mim, os meus dois melhores atacantes que eu vi jogar foi o Ronaldo e Romário, né? Então, para mim, eram jogadores, né? Lógico, características diferentes, mas sempre com jogadores decisivos. Depois, em 2010, 2011, você teve uma passagem pelo Lecce, da Itália, e você marcou nada mais, nada menos do que o Ibrahimovic, né? Como que era jogar contra o homem? O bicho era chato para marcar? Ah, ele era chato, hein? Para mim, eu passei no futebol italiano, para mim foi um crescimento tático muito grande, né? Estava com 28 anos, o aprendizado que eu tive foi muito válido, né? Muito proveitoso, e de enfrentar grandes equipes com grandes jogadores, né? Eu lembro, nós tivemos uma sequência contra a Inter de Milão, nada menos de enfrentar Eto'o, Milito, Coutinho, né? Depois fomos enfrentar o Milan em casa, com o Ibra, Pato, Seedorf, e depois fomos jogar contra a Fiorentina com o Gilardino, né? Roma com Totti, com o Borello, né? O Napoli com o Cavani. Então, para mim, cada jogo era uma final de campeonato, porque eu sabia que eu ia enfrentar grandes atacantes, né? E esses atacantes, se você tem um erro, esse erro se torna fatal, né? Porque são jogadores de alto nível, jogadores diferenciados, jogadores realmente que definem uma partida. Então, realmente, para mim foi marcante ter jogado no futebol italiano, ter aprendido com a cultura, aprendido com o futebol tático, né? Que é um futebol que eu sempre gostei, né? Da forma que eles
que eles marcam, né? Você vê a seleção italiana jogando, a forma que eles jogam marcando é muito bonito de se ver, né? A dedicação, o comprometimento com a marcação e aquela saída rápida, aquela transição rápida que eles têm, né? Então eu acho, sempre fui encantador e, né, tive essa honra de jogar no futebol italiano. E você que jogou com o Ibra, a gente vê o Ibra jogando aí até hoje pelo Milan, tem se machucado com uma frequência maior, mas ainda continua jogando. Mas a gente vê, não só ele, como o Messi, Cristiano Ronaldo, sempre em final de temporada se cuida, nunca tem aquela vida de redes sociais, de balada. Você acha que isso atrapalha um pouco os jogadores brasileiros, esse final de temporada, esse tempo que eles passam curtindo até demais, e durante o campeonato também? Eu acho que assim, a vida do atleta profissional, ele tem que é uma vida totalmente diferente, né? É o que eu sempre falo para os mais jovens, né? Você é uma empresa, então você tem que cuidar do seu corpo, porque o maior instrumento de trabalho é seu corpo, né? Então, ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono. É lógico que as coisas acontecem tudo muito rápido, né? O jogador ele começa a ganhar o seu dinheiro, ele muda de vida, ele muda de patamar, aquele menino feio do bairro já vira bonito. Então, e é natural até às vezes da idade essa oscilação, né? De cometer os erros, os acertos, né? E faz até parte do amadurecimento, né? O que não pode é ser uma coisa cotidiana, né? Uma coisa, ter uma consequência de tudo isso, né? Que os erros persistirem, com certeza vai estourar lá na frente, né? Como você vê muitos jovens, às vezes ele está bem, está tendo campeonatos bons, feito grandes jogos, daqui a pouco ele oscila e some. Então isso acontece com muitos jovens, né? Porque aí aquela vida que tudo fica fácil, né? Tudo fica florido, fica bonito, só que tem que ter o cuidado e saber que a carreira é muito curta, né? E eu vejo esses grandes jogadores, para mim, são exemplos de profissionais, de ser humanos, né? Como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, de ver a forma que eles levam essa carreira, né? De dedicação, de todo ano estar entre os melhores do mundo, né? Então isso é bonito e eu acho que isso que os jovens teriam que ter, né? Essa dedicação, esse compromisso com a instituição, né? Eu acho que ser um atleta profissional e conseguir o estrelato são para poucos, mas esses poucos tem que ter muita dedicação, né? Muito comprometimento, né? E hoje a estrutura toda que o futebol proporciona, eu acho que deveria repensar, né? E rever alguns conceitos para a sua carreira, né? Porque o jogador de futebol ele tem praticamente 10, 15 anos, né? Depois ele é novo, né? Eu falo por mim, hoje eu tenho 40. O cara é novo e começa uma outra etapa da sua vida novo, né? Então ele tem que ter essa sabedoria dessa transição, né? Então a sabedoria ela começa muito cedo, então ela precisa ter pessoas ao seu redor, né? Que possa ajudar da forma positiva, não levar para o caminho errado, né? Legal. E, Gustavo, como que é para vocês, como jogadores, receberem uma notícia, por exemplo, igual aconteceu no São Paulo ontem? Até 3 horas da tarde era o Crespo treinador, de repente é o Rogério Ceni e logo em seguida já estão treinando com o treinador novo. Como que um grupo recebe uma notícia assim? Olha, veja, eu falo assim, abertamente, qual a posição hoje do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro? É o reflexo de uma má administração, né? Eu acho que a mudança de treinador, ela pode melhorar ou pode também piorar. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que acredito muito na sequência do trabalho, né? Eu não gosto de mudança de comando, né? Eu vejo muita gente batendo às vezes no Abel, né? No Palmeiras, mas
praticamente nos últimos 7 finais ele chegou nas 7. Ganhar já é uma outra situação, né? Mas a gente tem essa cultura e algumas pessoas da imprensa de ser um pouco maldosa, né? Então eu falo assim sempre que eu acredito muito na continuidade do trabalho. E é lógico que, como a gente sabe que culturalmente falando, já fui para o treino e já chegando no treino e vendo que era o outro treinador também. Já aconteceu isso quando eu joguei profissionalmente. Então isso se torna natural no nosso cenário, mas não deveria ser normal isso, né? Eu acho que a continuidade do trabalho, eu acho que ela é positiva. Então, quando você tem essa mudança, né, repentina, ela pode surtir até no começo um grande efeito, né? Mas depois os erros ele vai continuar, né? Então, quando você tem uma má administração, quando você tem na montagem do elenco, né, posições carentes, né, também acaba criando uma coisa ruim. Então, assim, são vários fatores que encarrega, né? Você pega a situação hoje do Grêmio, né? Até ano passado brigando aí Libertadores, hoje na zona de rebaixamento. Então é uma situação triste, né? Então o futebol brasileiro, ele é futebol que você vê muitos clubes hoje pode brigar pela Libertadores, né? E tem muitos clubes que pode cair, né? Então o futebol brasileiro, ele é um campeonato difícil. Hoje, tirando o Atlético Mineiro e o Flamengo, que para mim jogam o futebol bonito, jogam o futebol que eu gosto de ver, né, com intensidade, agredindo o adversário, independente se joga dentro ou fora de casa. É um futebol que a gente gosta de ver, né? Então, por isso que hoje está nas primeiras colocações, né, e tem feito toda a diferença. Legal. O pessoal já está falando aqui que o São Paulo está perdendo de 1-0 do Ceará. E para vocês, como que é? Que nem antigamente a gente via o Valdívia, o próprio Denilson, não dispensa comentários, sempre gostava dessa provocação, dessa zoeira boa. E hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Tudo que se fala, você está menosprezando o adversário, qualquer coisa que você fala, o pessoal já pode ignorar, levar para outro lado. Você acha que o futebol está ficando mais chato hoje? Não, o futebol já ficou chato. Não é que tá ficando, o futebol se tornou chato, né? Hoje você não pode nem comemorar. Antigamente você entrava no campo para comemorar, porra, abraçava o companheiro, você não pode entrar. Se você entrar, o quarto árbitro já avisa o juiz e você toma um amarelo, né? Então, se você for entrar no jogo hoje, você já entra pendurado, né? Você está no banco, você já entra pendurado. Isso se não for expulso no banco, né? Exato. Então, assim, o futebol se tornou chato. Mas muitas coisas, né? Você pega hoje o VAR, ajudou algumas coisas? Pode ter ajudado, mas o futebol era quando tinha a polêmica do gol, que não foi, que foi, o impedimento que foi, que não foi. Né? Hoje, até com o VAR, tá dando mais problema do que quando não tinha VAR. Né? Então, o futebol, como eu disse lá no começo da live, conversando com você, o futebol ele ficou muito robotizado em todos os setores. Né? Hoje dificilmente você tem uma provocação. Se você faz uma provocação, o cara acha que você está debochando da instituição ou debochando do cara. Antigamente você tinha aposta, antigamente tinha reverência, antigamente tinha comemoração. Hoje você não pode nem comemorar hoje. Você fez algo, você tem que saber se você for comemorar hoje, né? Que hoje, agora que está voltando a torcida, mas antes, quando estava com torcida, você pulasse a placa de publicidade, corria até o torcedor, a hora que você votasse já tinha um amarelo. Né? Então, você vê como que o futebol tá. Aí, se você toma amarelo, você é volante, por exemplo, um cara que nunca faz um gol na partida, faz um gol na partida importante e vai comemorar com a torcida, o cara toma amarelo. Aí, numa falta besta, o cara é expulso. Então, o cara hoje não pode nada. Então, muitas coisas do futebol ele se tornou chato. Né? Muitas coisas
deveria ter mudanças, mas não essas mudanças que ficasse chato, né? E os próprios jogadores, né? Também hoje dificilmente você vê os jogadores hoje mais próximo, mais junto, né? Hoje cada um aí tem o seu Instagram, seu Facebook, seu laptop, seu fone de ouvido, cada um vive no seu mundo. Não pergunta nem às vezes pro companheiro se tá bem, se não tá bem. Você nem sabe se tá o cara tá com problema ou não familiar. Mas cada um hoje vive no seu mundo virtual, né? E até a gente, nós, seres humanos normais, hoje, a gente tem que se policiar, né, cara? Porque a gente hoje, da mesma forma que a internet ela se aproximou de algumas coisas, ela também distanciou de muitas outras, né? Então é o cuidado que a gente tem que ter. Eu gostava muito de concentrar, na época do Palmeiras, Paraná, Cruzeiro. Pô, a gente ficava conversando até 2, 3 horas da manhã, sabe? Era legal, cara, era prazeroso, era gostoso, cara. E isso fazia toda a diferença no campo, porque às vezes eu tava cobrando um companheiro e não sabia que ele tava com um problema em casa, né? E aí eu já pegava mais leve. Às vezes, combinar uma jogada, falava, ó, bate no primeiro pau que eu vou chegar na primeira bola, eu vou chegar a fazer o gol. Então hoje dificilmente você vê, né? Hoje cada um vive no seu mundo. O futebol você entra, faz, se perdeu, ganhou, tem jogador que não sente a derrota, né? Tanto fez, tanto faz, né? Então eu acho que muitos sim jogadores são culpados do futebol tá assim hoje, porque muitos jogadores só pensam às vezes no seu próprio umbigo, né? Então isso lá atrás deveria ser um pouco mais unido, já hoje já não é, muito menos. Eu acho que isso faria toda a diferença, mas como isso não aconteceu, e talvez nem vai acontecer, né? Então a gente fica triste pela nova geração que está vindo, né? E hoje a nova geração é uma geração Nutella, né? Uma geração mimimi, né? Muita frescura para pouco futebol, né? Então hoje 10 pares de chuteira, cabelinho, eu não sei o que tem, sobrancelha cortada. Então hoje deveria se preocupar mais em jogar bola, sabe? Hoje você vê menino de 10 anos, 11 anos, 12, com frescura, com cabelinho. Não dá, sabe? Não dá. Futebol futebol tem que ser. O cara tem que mostrar e se aparecer jogando futebol. Né? Eu sempre falo. Às vezes eu falo até pro meu filho, eu falo assim, você quer se aparecer no futebol, vai lá, faz 10 gols. Aí você vai aparecer. Aí, agora, aparecer com cabelinho, com chuteira, você só vai trazer coisa ruim, coisa negativa. E hoje eu só vejo isso, né? Hoje você vai na base, você vai hoje, até às vezes no profissional, um moleque que nem jogou bola, não respeita o mais velho, não respeita às vezes o treinador, não respeita a comissão técnica, né? Acho que já sabe tudo, não tem aquela de absorver coisas, sabe? Pô, fala, pô, tem um cara mais velho. Isso aí é da época do meu avô. Fala, ó, cara, quando o mais velho falar, você baixa a orelha, né? E absorve o que é de bom. Então você não vê isso hoje. O menino não respeita mais. E hoje você tem que ter todo o cuidado do mundo para você, às vezes, dar uma dura. Às vezes você cobrar o cara. Porque se você cobrar o cara de uma forma um pouco mais agressiva, ele vai interpretar de outra forma, né? Vai interpretar que você está sacaneando ele. Pelo contrário, você está ajudando ele. Eu sempre falo, né? Quanto mais o treinador fala com você, mais ele vai lembrar de você. O dia que ele não falar, acabou. Né? Então, e outras coisas, né? Hoje tem um menino hoje com 8, 9, 10, 11 anos, 12, já tem empresário, já tem assessor, já tem advogado, já tem tudo hoje. Hoje você vai falar com o menino, fala com o empresário. O menino não teve nem formação ainda de índole, de caráter, sabe? As coisas estão, os valores estão invertidos. Pior que é bem isso mesmo. E se você fosse jogador hoje do Palmeiras, sabendo os altos e baixos que o Palmeiras vem tendo no Brasileirão, chegasse na final da Libertadores, o que você falaria para essa meninada que é a boa parte do elenco do Palmeiras? Qual seria a preleção antes da final? Eu sempre falo uma coisa assim, né? Final, você tem que lembrar da onde você saiu e da onde você chegou, né?
São tantas dificuldades, tantas coisas difíceis, né? Mas aí, final, você não joga, né? Aí, final, você entra para ganhar. Eu vejo aí o Palmeiras aí não sendo favorito, né? Até pela situação hoje de futebol. Né? Você pega aí jogador aí do Flamengo num outro nível, né? O time num outro nível. Mas eu acredito que no final tudo pode acontecer, né? Como muitos apontavam o Atlético Mineiro como favorito, como foi favorito, né? Mas o favorito é a hora que a bola rola, não tem favoritismo, né? Então o Palmeiras foi inteligente, principalmente no segundo jogo, soube jogar o regulamento, foi pontual, mas eu acredito muito que o Palmeiras possa fazer um grande jogo. Agora, afinal, não existe uma motivação, né? De você chegar, hoje é um jogo importante, todos sabem da importância do jogo, todos sabem daquilo que envolve, né? De você ser campeão da América, né? Porra, é só entrar em campo, sabe? Colocar 2 algodão no ouvido e lembrar sua infância, lembrar tudo aquilo que você fez chegar nesse momento e dar a vida, cara. É colocar o coração na ponta da chuteira, respeitar o que o treinador, a comissão técnica passa, né? Mas cada dividida, cada bola, cada cabeçada, cada passe tem que ser você, né? Então, essa faz a grande diferença numa final, né? Quem mostrar mais essa entrega, essa raça, essa vontade de vencer faz toda a diferença. Então, entrar no jogo sabendo que são 90, 95 minutos de entrega e procurar fazer o melhor, porque muitos queriam estar nesse momento, né? Só que poucos vão poder estar nesse momento. Então, que desfruta e faça o melhor. Isso que é o mais importante. Legal. E você comentou do jogo do Atlético que o Palmeiras jogou com o regulamento. Aí depois teve aquela polêmica com o Daverson, que ele invadiu o campo antes da conclusão do gol. Você acha que ele tomou um puxãozinho de orelha no vestiário ou não? Então, mas aí que eu falo, você vê, quantas vezes já vi jogador, já tá quase dentro do gol, né? E aí queria anular uma partida porque o cara nem participou da jogada, né? Tava com a adrenalina, ansioso pelo gol, né? Então, acho que ninguém deu puxão de orelha, não. Eu acho que foi uma coisa muito natural, né? Eu acho que e outra não teve participação, diferente de ele ter dado o passe pro gol, né? Não fez nada. Então, assim, são polêmicas que não deveriam existir, né? Deveria existir, sim. Falar o que o Palmeiras neutralizou os pontos fortes do Atlético, né? Sobre jogar, como soube jogar e com o regulamento, né? Sabendo das dificuldades que era o jogo, porque o Atlético temos tecnicamente muito melhor que o Palmeiras no atual momento, né? Mas então você vê, criam polêmicas desnecessárias, né? Que eu acho que não cabe, né? Então por isso que como a gente tá falando aqui, o futebol se tornou chato e por isso, né? Deveria ter falado de outras coisas, né? Mas o pessoal vai falar de uma coisa que não existiu, né? Então hoje você não pode nem brincar com o companheiro, fazer uma aposta, tirar sarro. É aquele famoso procurar pelo em ovo, né? Exato. Desnecessário, né? Então, assim, acho que o futebol ficou chato. Ele tá, né, que ficou, tá chato já há alguns anos, já tá muito chato. E eu acredito que possa ter uma melhora, mas acho que todos têm que abraçar essa situação, né? Começando aí pelos dirigentes, né? Por pessoas capacitadas, né, para estar dentro de uma administração do clube, que um clube envolve muitas coisas, né? Envolve principalmente, que eu falo, um sentimento, né? Então envolve torcida, envolve pais de famílias, né, que dependem daquele emprego. Então, o futebol não é brincadeira, o futebol ele é coisa séria, né? Então, as pessoas que têm feito coisas sérias estão colhendo os frutos, né? Como a gente já citou alguns exemplos, né? O próprio Atlético Paranaense,
o próprio Fortaleza, né? O próprio Atlético Goianiense que está organizado, o próprio Red Bull. Então, você começa a colher os seus frutos, né? E isso faz toda a diferença. Legal. Gustavo, e a gente vê também, principalmente os jogadores brasileiros, quando vão para a Europa, sentem uma certa dificuldade de se adaptar com a liga local, com o país. E você passou por vários, né? Passou pela China, Ucrânia, Itália. Qual a maior dificuldade de adaptação em outras ligas, em outros tipos de campeonato, principalmente para os brasileiros? Olha, eu vejo assim, ó, quando você sai do seu país, né, uma cultura, às vezes a gente sai do estado para um outro, a gente já sente essa diferença. Mas o que eu vejo muitos jogadores que às vezes não deram certo porque não quiseram dar certo, né? E alguns que foram com a cabeça, né, de profissional, de entregar, de ter o compromisso com a instituição, fizeram carreira e estão aí até hoje na Europa, né? Tem milhares de jogadores hoje jogando na Europa. Mas por quê? Porque você sai aqui como uma revelação, como destaque. Lá você vai ser mais um. O europeu não tem esse calor que a gente tem, né? E não tem a passada de mão. Ah, você jogou bem. Não, cara. Você é profissional. Então, e você tem que começar a sua nova história lá fora. Então, muitos jogadores que saem daqui acham que vai ser o craque do time. E não é assim que funciona. Lá, para você ter ideia, quem é capitão é o cara mais velho do time, né? Então, olha o respeito, né? Eu falo isso porque eu participei na Itália, no Dinamo, na China, e é assim que funciona. E tá certo, tá? Porra, quem que é o mais velho? Quanto tempo de casa? O cara vivencia o clube, o cara sabe a história do clube, né? Então, o jogador brasileiro tem que ter a mentalidade de quando ele sair, ele vai começar uma nova história. Agora, se adaptar, pô, o cara vai morar bem, o cara vai comer, o cara vai dormir, o cara vai ter os melhores centros de treinamentos, melhores estádios, né? De você se adaptar, eu acho que aí são pessoas que não conseguem sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele. A cultura não sai. Então tem muitos jogadores que às vezes não dá certo por isso, mas a adaptação ela é natural, ela vai ter as dificuldades. Eu tive dificuldade, mas eu fui superando. Então eu falei assim, os italianos não vai se adaptar a mim. Eu tenho que se adaptar a eles. Eu tenho que aprender o idioma, eu tenho que aprender a cultura. E quando as coisas eu quis aprender, as coisas fluíram dentro e fora de campo. Então, para mim, isso é meu maior orgulho, de eu falar, pô, eu me adaptei na cultura deles, né? Agora, pô, na sua casa, você faz o que você quiser fazer, mas na cultura deles, no sistema deles, você tem que se adaptar. Então, profissionalismo, né, em primeiro lugar, o respeito, né, o comprometimento, isso aí faz toda a diferença. E o brasileiro, às vezes, tem alguns brasileiros que saem daqui e acham que vai ser bagunça, que acha que vai chegar lá de qualquer jeito, e não é assim que funciona, né? Então, isso tem que mudar. Por isso que hoje eles investem mais em jogadores uruguaios, jogadores argentinos, jogadores chilenos. Por quê? Porque são jogadores mais comprometidos que a gente. E nossos jogadores brasileiros param no tempo. Muito jogador acha que são craque e acabou, não precisa chegar lá, não treinar. Acho que não tem que ter compromisso com o clube. Tem que ter. E lá são muito rigorosos. Mas é uma coisa natural, que já é o sistema deles, né? É como eu falo, se você vier na minha casa, você tem que se adaptar ao meu sistema, né? Então é assim que funciona. Mas assim, o brasileiro ele não tem isso, né? O brasileiro acha que é bagunça. Por isso que alguns jogadores batem e voltam. Aí volta para cá, aí acha que faz o que bem entender, né? Porque ainda falta profissionalismo dentro do nosso futebol brasileiro. Isso é verdade mesmo. E teve jogador aí que falou que o futebol brasileiro era uma várzea, mas não consegue jogar fora, né?
E não vai conseguir, porque enquanto ele não mudar essa mentalidade de ele achar que ele é o boleiro e que ele não precisa treinar, que ele não precisa ser mais um dentro do elenco, né? Aí não vai conseguir mesmo. Então isso faz toda a diferença. E você vê grandes jogadores que chegaram aqui do futebol brasileiro, chegaram lá fora e não deu certo. Agora, grandes jogadores aqui, chegou lá, mas tinha profissional, era um jogador diferente, né? Fez toda a diferença, né? E eu falo por mim, eu consegui jogar lá fora, porque eu consegui me entregar, consegui, pô, queria aprender o italiano, queria aprender, queria falar, eu queria preciso melhorar isso, pô, eu via futebol. Então, eu vivenciei o período que eu tive que vivenciar, né? Então, eu acho que é isso que está a grande diferença, né? Então, entre isso e entre outras milhares de coisas, né? Eu acho que nós brasileiros precisamos mudar muito, né? Culturalmente falando, a nossa postura, nós somos muito egoísta, né? Nós brasileiros somos muito egoístas, o ser humano está muito egoísta, né? Cada um pensa no seu umbigo, e às vezes até você chega lá jogar fora, o brasileiro ele fica até com ciúmes de você, né, cara? Então isso até lá fora o cara tem ciúmes de você. Então é triste isso falar, mas é a realidade, né? Então deveria mudar muitas coisas. Legal. Gustavão, queria agradecer, você já vai dar o tempo aí da live. Queria agradecer você mais uma vez por ter topado participar, fazer um bate-papo aí da sua carreira. Deixo o convite aí para a gente fazer mais vezes. Eu já aproveito, convido todo mundo novamente para ficar acompanhando a nossa página aí, que em breve a gente vai ter a live com o Ney Zagueiro. E eu deixo espaço aberto aí para você mandar uma mensagem para todo mundo que acompanhou e vai acompanhar a live. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, de capacitar, de a gente poder falar um pouco da minha história, né, de ter vivenciado isso dentro do futebol e hoje a gente está contando aquilo que eu vivenciei. Então, isso é gratificante, né, agradecer seu convite, né, muito, muito bacana, obrigado mesmo de coração, agradecer a todos que entraram na live, que vão assistir, só tenho que agradecer. Eu sempre falo que o torcedor, os amigos, os familiares, sempre foi, sempre será nosso combustível, né? Então, é isso que nós precisamos, né? De pessoas assim, pessoas do bem, né? De agradecer a cada um que teve vivenciado essa história bonita dentro do futebol. E, então, todos fazem parte, né? Cada um do seu jeito. E agradecer a oportunidade aí de estar fazendo essa live e que a próxima semana seja uma grande live aí com o Ney, que é um grande parceiro, um grande amigo, e que Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus e que Deus abençoe todos nós. Amém. Valeu, brigadão. Obrigado a todos que participaram aí. Valeu.